E aí, Vitória? Tudo tranquilo? Bom dia, professor, tudo bem? A gente está começando, viu, Vitória? Essa, esse primeiro segmento, ele é particularmente importante porque a teoria do valor do Marx está aí. Então, a gente dominar bem esse segmento do texto, que é relativamente curto, significa que a gente vai ter uma ferramenta para leitura subsequente. Como ele falou lá no prefácio, que nós discutimos a semana passada, ele começa a análise por aquilo que ele, numa analogia com a biologia, chama de a célula da sociedade capitalista. A unidade celular do modo de produção capitalista. Opa, só um momentinho, pessoal. Espera aí que tem alguém querendo participar aqui e eu... É, ah, eu acho que agora eu autorizei. Ah, e aí, Gabi? Tô tranquilo? Ô, Gabi, nós estamos começando o debate aqui. Oi, bom dia, tudo bem aqui, pai? E aí, tudo bem? Oi, pessoal. A Gabi é minha filha. Prazer. Ela já participou no primeiro grupo de debate e É está verdade. retornando agora. É verdade. Eu estava aqui Ela, com... bom, a gente está começando a conversar, viu, Gabi, sobre essa primeira parte, porque aí está a teoria do valor do Marx, e está um núcleo da linguagem utilizada pelo Marx que vai ser útil para a leitura de todo o livro. Ele começa pela análise do que ele chama a unidade celular, numa analogia com a biologia, numa metáfora biológica, que ele chama de a célula da sociedade capitalista. E, realmente, a forma capitalista de produção, ela está integralmente ancorada nas relações de mercado. Aliás, a sociedade capitalista, é a forma capitalista de produção que generaliza as relações de mercado, que tornam as relações de mercado dominantes no âmbito da sociedade. A esmagadora maioria dos processos produtivos vai ser constituída por processos de produção de mercadoria. Ou seja, produtos que serão trocados por outros. Produtos que se distribuirão pela sociedade através do processo de troca. Na medida em que uma das mercadorias adquire a função de dinheiro, como nós vamos ver logo à frente, o processo de troca de mercadorias adquire o caráter de relação de compra e venda. Então, é isso que o Marx está começando a analisar. Ele utiliza basicamente três conceitos em torno dos quais ele vai girar nesse trechinho. O primeiro deles é o conceito de valor de uso. O segundo é o conceito de valor de troca. E o terceiro é o conceito de valor.
Então, discutindo esses três núcleos conceituais, a gente consegue discutir bem esse início. Talvez seja conveniente nós começarmos a discutir exatamente pelo começo, quando Marx apresenta a mercadoria como constituída de dois fatores, um valor de uso e um valor. Na verdade, ele usa a expressão valor de troca inicialmente, depois ele muda, e começa a analisar o valor de uso. Alguém gostaria de dar o pontapé inicial, levantar alguma questão? Ou seja, começar. Vamos levar em conta que, para ele, o valor de uso é simplesmente a utilidade de um produto do trabalho. Ou melhor, é algo útil, é um objeto útil que satisfaz alguma necessidade nossa. Eu falei erradamente que é um objeto, é uma utilidade produto do trabalho, porque o Marx, exatamente no finalzinho desse trecho, ele fala: olha, um objeto que satisfaz a nossa necessidade pode ser útil sem ser produto do trabalho. Por exemplo, o ar que nós respiramos é útil para nós, mas não é produto do nosso trabalho. Ele vai lá no finalzinho fazer uma série de diferenciações úteis que nós temos que explorar também até o final desse nosso debate. Então, todo objeto que satisfaz alguma necessidade nossa, seja produto do trabalho ou não, é o que o Marx chama de valor de uso. É claro que quando ele analisa a mercadoria, ele analisa um objeto útil, um objeto que satisfaz uma necessidade nossa, como produto do trabalho. Vejam que no comecinho ele fala, essa necessidade pode ser derivada do estômago ou da fantasia. Ou seja, pode derivar de um imperativo fisiológico, ou pode ter sido construída ou criada historicamente. O alimento, o arroz, o feijão que nós produzimos através do nosso trabalho, tem uma utilidade imperativa para nós. Claro que não especificamente o arroz e o feijão, mas os alimentos em geral, entre eles o arroz e o feijão. Mas nós temos necessidade, por exemplo, de ouvir música e, portanto, acho que nem existe mais, de um CD ou de um arquivo de MP3, ou temos necessidade de um livro, temos necessidade de uma obra de arte. Essas necessidades são resultados da nossa invenção histórica. O tempo todo nós estamos inventando novas coisas. E com essa invenção de novas coisas, nós vamos desenvolvendo o nosso leque de necessidades. Então, a quantidade de objetos úteis que o nosso trabalho produz deriva não apenas do imperativo fisiológico, mas principalmente da nossa invenção histórica, daquilo que nós vamos criando o tempo todo.
É claro que satisfazer uma necessidade não significa necessariamente fazer bem para a saúde. Bebida alcoólica, cocaína, podem fazer mal para a saúde, mas desde que satisfaça uma necessidade de alguém, é um valor de uso, é uma utilidade. O Marx não faz, pelo contrário, ele dissocia do valor de uso é toda determinação moral ou relativa à saúde. Um objeto pode ser mortífero, uma bomba atômica, mas ele, na medida em que satisfaz uma necessidade humana de caráter individual ou social, tem um valor de uso. Então, o valor de uso do objeto está exatamente na forma específica que nós damos à transformação de coisas que nós encontramos aí pela natureza em um objeto adequado à satisfação da nossa necessidade. De alguma das nossas necessidades. Vejam, nesse momento do debate, nós estamos usando roupas, óculos, computadores, celulares, estamos sentados numa cadeira, tudo isso é valor de uso. Tudo isso é produto do trabalho. O Marx ele considera que os valores de uso sempre são quantificados. Essa quantificação vai ser importante para o raciocínio dele posterior. Então, 1 litro de gasolina, 1 metro de seda, 1 quilo de farinha. Para ele, os objetos úteis têm propriedades que nós vamos descobrindo historicamente. Então, algo que nós estamos usando hoje de uma certa forma, amanhã nós podemos dar a isso um outro uso. Então, cada objeto tem um potencial de uso indeterminado. Minha filha falou que ia sair porque ela está em viagem, ela estava no trem agora. Ao mesmo tempo, a quantificação, a grandeza do valor de uso vai requerer determinados instrumentos de medida. E isso é muito importante para uma teoria da mercadoria. Esse instrumento de medida, o Marx diz, ele é dado tanto pela natureza do objeto quanto pela convenção. Ah, a Gabi voltou. Eu achei que você já tivesse saído, Gabi. Até comentei aqui que você estava no trem. Então, por exemplo, um instrumento de medida de um líquido tem um caráter. O instrumento de medida de objetos sólidos diferentes tem outro caráter. O instrumento de medida de extensões tem outro caráter. Então, a grandeza dos valores de uso, e eles sempre são produzidos em determinada quantidade, vai ser medida por instrumentos de mensuração que decorrem tanto do caráter do objeto a ser medido, líquido, sólido, etc., quanto do
da convenção. Vejam que medida de extensão, nós temos uma quantidade enorme de medidas diferentes de extensão. Em cada cidade nós temos medidas diferentes. É muito interessante a gente notar que em textos antigos, por exemplo, no Antigo Testamento ou no Corão, a quantidade de passagens que se referem à qualidade da mercadoria, à medida exata da quantidade de mercadoria, é muito grande, porque são textos que já retratam economias de mercado e procuram regulamentar economias de mercado. É muito interessante isso, porque, embora sejam textos religiosos, como o Antigo, o Novo Testamento, como o Corão, como o Upanishad hindu, são textos que, com muita frequência, regulamentam a relação econômica e, principalmente, a relação de troca de mercadoria. Agora, aí aparece um elemento importante da argumentação do Marx. Ele fala: a troca de mercadorias é a troca de mercadorias diferentes, é a troca de valores de uso diferentes, é a troca de tecido por celular, de arroz por livro. No transcorrer do Capital, o Marx diz: de um castelo por esterco. Não importa qual é o valor de uso. Então, o Marx pergunta: como nós vamos trocar de tal forma que nenhum dos agentes da troca saia perdendo na operação? Ou seja, de tal forma que a troca seja a troca de equivalentes? Se esses objetos são qualitativamente diferentes, como eu comparo arroz com celular, tecido com livro, móvel com locomotiva? Objetos qualitativamente diferentes são incomensuráveis entre si. Vamos fazer a observação preliminar de que cada valor de uso é produzido num processo de trabalho específico diferente. O processo de trabalho que produz a roupa é um, o processo de trabalho que produz o arroz é outro, o processo de trabalho que produz o livro é outro, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter uma grande quantidade de trabalhos concretos produzindo valores de uso. São formas de trabalho que nós podemos descrever empiricamente. Nós podemos descrever os projetos, os instrumentos, as matérias-primas, os movimentos necessários para realizar aquele objeto, etc. Cada objeto vai ser produzido por uma forma diferente de trabalho. Então, como comparar esses objetos que são qualitativamente diferentes? A resposta do Marx para essa pergunta é a seguinte: nós só podemos compará-los se eles tiverem algo em comum, que seja diferente dos dois. Nós só podemos compará-los se o arroz tiver algo em comum com o livro e que, ao mesmo tempo, seja diferente de ambos.
Aí o Marx fala, embora cada valor de uso produza um objeto diferente, no ato da troca, os trabalhos específicos utilizados para a produção desses diferentes objetos são abstraídos, não são levados em conta, e leva-se em conta apenas que esses objetos que estão sendo trocados são produto de trabalho humano simplesmente. Não são o produto do alfaiate ou do sapateiro, são produto de trabalho humano, homogêneo. Esse trabalho humano, comum a todos os valores de uso, portanto, a todas as mercadorias, ele pode ser medido e, portanto, ele pode ser quantificado. Ele pode ser medido pelo tempo que se gasta para produzir uma mercadoria. E esse tempo, por sua vez, pode ser medido em horas, ou minutos, ou dias, ou meses. O tempo de trabalho, ou melhor, o trabalho realizado durante um certo período de tempo, que está cristalizado em toda a mercadoria, que está coagulado em toda a mercadoria, é o que o Marx chama de valor. Então, para ele, o valor da mercadoria é simplesmente a quantidade de trabalho humano despendida para produzir aquela mercadoria. De tal forma que uma mercadoria que demora 2 horas para ser produzida vale o dobro da mercadoria que demora 1 hora para ser produzida. Ou seja, no ato da troca, os trabalhos humanos são equalizados em trabalho humano geral, e comparados apenas quantitativamente pelo tempo. De tal forma que uma mercadoria que demora 2 horas para ser produzida vale a metade de uma mercadoria que demora 4 horas para ser produzida. Vamos supor que eu produza, ou melhor, eu não, que a sociedade produza, nas condições usuais de trabalho, uma camisa em 2 horas. E vamos supor que, no âmbito dessa mesma sociedade, uma botina é produzida, em média, em 4 horas. Então, o valor da botina é o dobro do valor da camisa. Isso significa que, numa troca de equivalentes, eu terei que trocar 2 camisas por uma botina. A minha filha está mandando um recado aqui dizendo que está muito ruim a conexão dela. Ela está em viagem. É por isso que o Marx fala que o valor da mercadoria é o trabalho coagulado, é o trabalho cristalizado, é o trabalho realizado na mercadoria. Não o trabalho do alfaiate, do sapateiro ou do pedreiro, mas trabalho em geral, trabalho humano abstrato, trabalho humano pura e simplesmente. Toda mercadoria é produto de trabalho humano.
é esse elemento que as mercadorias têm em comum. Essa é a substância comum das mercadorias, que pode ser quantificada pelo tempo. E se ela pode ser quantificada, ela faculta a troca de objetos qualitativamente diferentes. Porque esses objetos qualitativamente diferentes, eles têm um elemento comum quantificável. É a quantidade de trabalho humano gasta para produzir a mercadoria. Ela pode ser quantificada pelo tempo, medida em horas, dias, etc. Vocês devem ter observado, no nosso grupo tem lá uma imagem do Marx tocando guitarra. E naquela imagem, eu acho que foi uma das meninas, foi a Bibiana que sugeriu que a gente adotasse essa imagem. Naquela imagem tem uma afirmação desse capítulo em que o Marx diz o seguinte: o casaco é uma mercadoria que satisfaz uma necessidade humana. Não me lembro exatamente, o casaco é um objeto que satisfaz uma necessidade humana. Está em alemão. Acontece que casaco em alemão é rock e se escreve da mesma forma que o rock em inglês. Daí por o Marx lá tocando guitarra, né? Fizeram um joguinho com essa afirmação. Bom, acontece que o valor das mercadorias muda o tempo todo. A proporção em que elas são trocadas, portanto, muda correspondentemente. Para o Marx, o valor da mercadoria só pode mudar quando o tempo de trabalho que ele chama de socialmente necessário, o tempo de trabalho que, em média, se demora na sociedade num determinado período de tempo para produzir aquela mercadoria, aumenta ou diminui. Então, se eu diminuo o tempo de trabalho necessário para produzir uma mercadoria, com o aumento da produtividade do trabalho, usando uma máquina, por exemplo, eu vou reduzir o valor da mercadoria. Se a produção da mercadoria exige um tempo maior de trabalho, o valor da mercadoria aumenta correspondentemente. O Marx cita principalmente exemplos da agricultura e da mineração para exemplificar o aumento do valor das mercadorias. Então, por exemplo, vamos supor que a gente produza 50 sacas de arroz por hectare, não sei se está certo, em condições de pluviosidade normal. Mas aí vem um ano de seca, e no lugar dos 50 sacos por hectare, o plantador de arroz vai colher 25. Então, a produtividade do trabalho dele, em função daquela seca, diminuiu. Ele precisa de mais tempo para produzir a mesma quantidade de mercadoria, o que significa que o valor da mercadoria que ele está produzindo aumentou. Vejam que quando houve aquela enchente aqui no Rio Grande do Sul ano passado, que destruiu muitas plantações de arroz, o governo federal imediatamente tomou a iniciativa de comprar arroz, inclusive importando, para
constituir estoques reguladores que impedissem que o preço do arroz fosse para a estratosfera. Então, ele ia comprar de um país onde a produtividade está mais elevada para trazer para o Brasil e pressionar o preço, ou melhor, o valor do arroz para baixo. Não estamos falando de preço ainda, falando só de valor. Nesse trecho de capítulo, ele fala das minas também, né? Uma mina que produz maior quantidade de diamantes numa hora de trabalho, produz diamantes com um menor valor do que aquela mina que produz uma quantidade muito menor com uma hora de trabalho. Por exemplo, a grande quantidade de produção de prata produzida na América no século XVII reduziu o valor da prata. E na medida em que essa prata foi transferida para a Espanha, ela provocou o primeiro fenômeno inflacionário lá, porque a prata era usada como dinheiro. E o valor da prata caiu, porque aumentou a produtividade da produção de prata nas minas de Potosí, etc. Ou seja, aumentando a produtividade do trabalho, nós reduzimos o valor da mercadoria. Diminuindo a produtividade do trabalho, nós aumentamos o valor da mercadoria. Diminuição de produtividade significa aumento do tempo de trabalho. Aumento de produtividade significa diminuição do tempo de trabalho para produzir alguma coisa. Você vê, por exemplo, um computador XT, quando ele foi lançado lá no final dos anos 80, com toda a limitação que hoje nós vemos que ele tinha o preço de um Fusca. Eu lembro do pessoal falando na época, um XT custa um Fusca. Novo. O aumento da produtividade, com a melhoria dos materiais, com o redesenho, o aumento, inclusive, de potência, memória e tal dos computadores, de lá para cá, reduziu drasticamente o valor dos computadores. Hoje, nós podemos comprar um computador por um valor bem menor do que comprávamos lá nos anos 80. Por exemplo, eu estava discutindo com os professores ontem, uma matéria que saiu no G1, eu acho até que eu compartilhei nos grupos das disciplinas, sobre uma rede de escolas americana chamada Alpha School, que está usando inteligência artificial no lugar do professor. E só tem orientadores que não são professores que acompanham os estudantes. A gente estava discutindo exatamente formação de professores, num núcleo docente estruturante do curso de Educação Especial Noturno. Aí, uma das professoras falou, mas a mensalidade é 18 mil dólares. Eu acho que não é a mensalidade, deve ser a matrícula, porque ela tem uma matrícula por 6 meses. Então, eu não tripliquei, não tripliquei, mas me veio à cabeça essa questão do aumento da produtividade. Hoje são 18 mil dólares. Amanhã, essa forma de ensino vai estar sendo oferecida por 1.000. Então, esse é um conceito central de todo o capital, a ideia de que o valor de toda a mercadoria corresponde à quantidade de trabalho humano que, em média, nas condições específicas daquela sociedade naquele momento, é necessária para produzir aquela mercadoria. Que o próprio Marx fala, você pode pensar que
Se a pessoa é super preguiçosa e faz uma mercadoria que, em média, se produz em 1 hora durante 4 ou 5 horas, ela vai entrar em vantagem. Ele fala, não. O tempo de trabalho que determina o valor da mercadoria é o tempo médio. É o que ele chama de tempo socialmente necessário. E aí ele dá o exemplo, ele fala, olha, quando a máquina entrou em circulação, a máquina de fiar, o tecelão ou o fiandeiro que fiava com instrumento com tear manual, ele continua a produzir no mesmo tempo. Só que o valor do fio que ele estava produzindo caiu pela metade. Que agora o tempo era determinado pela máquina e não pelo tear. Vamos lembrar que a teoria da mais-valia do Marx, que é a teoria da exploração do trabalho, que é o núcleo central do Capital, está baseada nessa teoria do valor. Então, essa teoria do valor está preparando o terreno para ele desenvolver uma teoria do mais-valor, ou da mais-valia. Está inteligível ou eu estou produzindo perplexidade? Vamos discutir, principalmente dúvidas, né? A Camille levantou aí trechos, né, parágrafos que ofereceram maior dificuldade. Eu acho que, às vezes, a montagem da frase pelo tradutor pode dificultar. Por exemplo, aqui na Abril, isso aparece em várias traduções. Logo na primeira frase, está escrito assim: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. Se ele tivesse posto a palavrinha eliminada, a frase teria ficado mais inteligível. Por quê? A gente deve ler: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias. E a mercadoria individual aparece como sua forma elementar. Aí fica bem mais simples de ler a frase. Como ele não repetiu o verbo, ficou mais complicado. No alemão não há repetição, mas para o leitor alemão, isso tem sentido. Para o leitor do português, isso complica. É claro, basta a gente andar na rua, pela rua do acampamento, pelo calçadão, para a gente compreender essa frase aqui. De sociedade capitalista, se olha por todo lado é mercadoria. Na vitrine pedindo para ser comprada. Você liga a televisão, é mercadoria. Jornal, eles dão uma notícia e fazem 3 anúncios de mercadoria disponíveis para ser vendidas, né? Então, a mercadoria está onipresente na sociedade capitalista. Tem um outro trecho aqui que eu acho que também na edição da Boitempo pode oferecer algum problema,
mas eu acho que na Boitempo está melhor, está mais claro, em que ele fala o seguinte, é na página 46, no segundo parágrafo. O valor de troca aparece de início como a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam como valores de uso de outra espécie. Veja, aí voltando a essa questão, o Marx vai usar o termo valor de troca mais especificamente para designar não o valor da mercadoria, mas a relação de troca. O que ele chama de valor de troca é a relação de troca. Embora às vezes ele use a expressão valor de troca como valor, porque era a maneira como os economistas anteriores a ele, e era a linguagem generalizada da economia política na época. Mas ele diferencia. Para ele, valor de troca é a relação de troca, que ele vai analisar depois, e valor é a quantidade de trabalho humano depositado num objeto útil. Mas aí, prosseguindo nessa frase, ele fala uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço. Então, claro, as relações de valor entre as mercadorias, a proporção em que elas são trocadas, muda o tempo todo porque o valor das mercadorias está mudando o tempo todo. O valor de troca aparece, portanto, como algo casual e puramente relativo, já que o valor era visto como a relação de troca. E aí ele põe um ponto e vírgula e prossegue. Um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria, aí ele põe a expressão em francês, portanto, uma contradictio in adjecto, uma contradição em termos. Então, faltou uma palavrinha aqui para tornar a frase mais fácil de ler. Então, deveriam ter posto. O valor de troca parece, portanto, algo casual e puramente relativo. Um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria, parece, portanto, uma contradição em termos. Às vezes, a falta de uma palavra. Isso é o que a gente chama de literalidade na tradução. A tradução é literal. Ela está correta. Mas ela apresenta a frase como o alemão fala, não como um brasileiro fala. Então, é uma tradução rigorosa, mas que se torna mais difícil de compreender ou se torna ininteligível. Aí eu chamo a atenção para a parte final desse trecho, onde o Marx relaciona valor e valor de uso de muitas maneiras. E é bom prestar atenção nessas relações que ele faz, porque isso também vai ser útil para ele na exposição posterior. Ele fala: uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. Esse é o caso quando a sua utilidade para o homem não é mediada pelo trabalho. Assim, o ar, o solo virgem, os gramados naturais, ele pôs aqui gramado natural, mas é as pastagens naturais, né? As matas virgens, né? As matas não cultivadas, etc. Nada disso é produto do trabalho, mas tem valor de uso. Você vai lá e corta a madeira. Depois, uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadoria. Quem com seu produto satisfaz sua própria necessidade, cria valor de uso, mas não mercadoria.
Então, eu planto aqui no vasinho ali da sacada o hortelã ou a salsa que eu vou utilizar no tempero. Tem valor de uso, produto do trabalho, mas não é mercadoria. Eu produzi para o meu consumo. A mercadoria supõe a relação de troca entre produtores privados. Para produzir mercadoria, ele não precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso para os outros, valor de uso social. E aí, entre chaves, aparece uma notinha que vai aparecer, deixa eu ver aqui em que edição. Na quarta edição, essa nota é do Engels, não é do Marx, em que ele fala o seguinte: e não só para os outros simplesmente. O camponês da Idade Média produzia o trigo do tributo para o senhor e o trigo do dízimo para o clérigo. E, embora fossem produzidos para outros, nem o trigo do tributo, nem o do dízimo se tornaram, por causa disso, mercadorias. Para tornar-se mercadoria, é preciso que o produto seja transferido a quem vai servir como valor de uso por meio da troca. E realmente, por exemplo, o Marx ele editou 3 edições do Capital. A primeira e a segunda alemãs e a francesa. E essa formulação não aparece nessas edições. Mas ela está correta. O Engels faz uma observação aqui que complementa o Marx. Finalmente, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Ou seja, sem ser valor de uso. Sendo inútil, do mesmo modo é inútil o trabalho nela contido. Não conta como trabalho e não constitui qualquer valor. Então, para a mercadoria ter valor, não basta que ela contenha trabalho humano. Ela tem que ter uma utilidade. Se ela não tem utilidade para ninguém, ela não é mercadoria. Ela não tem valor. Por exemplo, de vez em quando eu vejo plantadores de tomate que não conseguem vender parte da sua produção, destruir o tomate. Aquela parte da produção que não tem utilidade para ninguém, não tem valor de uso. Portanto, não tem valor. O produtor de tomate gastou um monte de trabalho para produzir aquele tomate, mas ele não satisfaz a necessidade de ninguém. Ele não tem valor de uso. Porque a produção de tomate foi acima da demanda da sociedade. A sociedade precisava de 10 toneladas e os plantadores produziram 15. 5 toneladas de tomate não vão ter utilidade. Logo, não vão ter valor. Então, essa observação final, ela é muito importante. Eu queria chamar a atenção para o primeiro parágrafo da próxima sessão que nós vamos discutir a semana que vem. Ela já está, em grande medida, antecipada nessa discussão que nós estamos fazendo hoje, adquirindo um novo formato. No primeiro parágrafo, aí da seção 2,
o duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias, o Marx diz o seguinte: a mercadoria apareceu-nos inicialmente como algo dúplice, valor de uso e valor de troca, ou valor de uso e valor. Depois mostrou-se que também o trabalho, à medida em que é expresso no valor, já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Opa, eu acho que tem aqui um erro. Peraí, pessoal, eu acho que tem um erro aqui na edição da Abril, porque está faltando, eu acho que está faltando uma palavra. Só um momento. Tem um erro. Aliás, inclusive, vou ver se esse erro ficou na UBU. E é um erro grave. Eu estou aqui com a edição da Marx Engels Werke, que é a obra do Marx editada na Alemanha, na República Democrática Alemã. Em geral, essa coleção é usada como modelo para traduções. E aí, vejam, olha o que faltou. Eu li. Essa dupla natureza da mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Só que no texto original está assim: essa dupla natureza do trabalho contido na mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Não é a dupla natureza da mercadoria, é a dupla natureza do trabalho contido na mercadoria. Como é que está na Boitempo? Vocês que estão com a Boitempo em mãos, é o primeiro parágrafo da seção 2, o duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. Aqui diz: essa natureza dupla do trabalho contido na mercadoria, criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Claro. Então aí está certo, aqui está errado. Deixa eu ver se na UBU está errado ou certo. Eu já mandei um monte de correções lá para a UBU. Eles fizeram uma edição super bonita. Aliás, é pesado. O livro é quase um imóvel, não dá para carregar, é só para pôr em cima da mesa e ler. Se eu for levar na mochila isso aqui, eu vou ficar com problema na coluna. Só um momentinho. A UBU manteve o erro. Essa dupla natureza da mercadoria, você vê, é uma edição bem elaborada, corrigiram um monte de coisa, mas aí eu mandei o alerta para eles. Eu falei, ó, tem coisa que parece que está certa, mas está errado. A frase está certa, mas a formulação está errada. Essa é uma delas. Vou até anotar aqui, vai para a lista. É a dupla natureza do trabalho contido na mercadoria. Mas a parte mais importante vem logo após, que é o próprio Marx alertando sobre a obra dele. Ele fala:
Então, essa dupla natureza do trabalho contido na mercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim. Como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política, ele deve ser examinado mais de perto. Ou seja, o que a gente poderia chamar o paradigma marxiano na economia política gira em torno desse ponto. É o desenvolvimento dessa dupla natureza do trabalho no modo de produção capitalista. Ele fala como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da economia política. Em alemão, ele é mais enfático ainda. Ele fala como esse é o ponto do qual emerge a compreensibilidade da economia política. É como se a nossa capacidade de compreender a economia política, ou seja, a obra dele, derivasse dessa maneira como ele conceitua o trabalho. Então, vamos ter particular atenção nessa seção 2, porque ela é a seção crucial. A 1 já foi super importante, porque ele desenvolve aí a sua teoria do valor. A teoria do valor do Marx está aqui na 1, na seção 1. Agora ele vai apresentar esse duplo caráter do trabalho, porque nós vamos ver que vários conceitos posteriores dependem disso. Entre eles, o conceito de mais-valia, mas também os conceitos de capital constante, de capital variável, de capital fixo, de capital circulante, etc. Né? São conceitos que vão aparecer logo à frente aí. Eles deviam inventar uma xícara que mantém o café quente, né? Já está frio. Pessoal, dúvidas? Alguém teria mais alguma questão a levantar? Vamos levantar agora e tentar exaurir o texto, essa parte. Exaurir em termos, né? Eu falo exaurir em termos porque quando a gente lê as várias edições do Capital, primeira, segunda, a francesa, a gente observa, e também textos anteriores do Marx em que ele tratou desses conceitos, por exemplo, a miséria da filosofia, para a crítica da economia política, a gente observa que os conceitos do Marx foram mudando. Ele foi modificando os conceitos. Ou seja, mesmo entre edições diferentes do Capital, que o próprio Marx elaborou, há diferenças conceituais, por exemplo, na maneira como ele apresenta o trabalho humano geral, na maneira como ele apresenta o valor da mercadoria. Então, se a gente compara as várias edições do Capital, ou seja, o trabalho do Marx em elaboração, a gente percebe que os conceitos não são tão fixados. A gente percebe que ele a cada edição ele ia realizando modificações. Dentro da mesma edição, ele usa formulações diferentes. Vamos tentar destacar isso na medida do possível no transcorrer do nosso debate. Mas o corpo teórico do Marx, ele não tem esse caráter tão compacto e unívoco quanto fizeram crer à primeira vista, né? Principalmente aquela dogmatização do Marx, no período stalinista e tal, uma espécie de culto à personalidade do Marx. Né? Vamos ler o Marx friamente, atribuindo a ele todo o mérito que ele inegavelmente tem, é um cara genial,
mas vamos perceber as diferenças, as nuances, as mudanças internas do texto, o caráter processual dos conceitos. Ler o Capital é diferente de ler um manual de economia política em que os conceitos estão definidos. Tal conceito é... Não, Marx não faz definições, ele vai desenvolvendo, e ao desenvolver, modifica. E a gente tem que prestar atenção, porque ele nunca fala que modificou. A gente tem que ler o texto pregresso para constatar. Então tá, pessoal. Pessoal, olha, essa é a fase mais difícil do texto, é a hora de persistir. Se a gente ultrapassar essa fase complicada, que é a fase das corredeiras do rio, o restante vai ser navegação suave. William. Eu acho isso também, William. É muito importante a gente ler o Marx dentro da concepção que o próprio Marx desenvolveu. O Marx historiciza a economia política. Aliás, a principal crítica que ele faz à economia política é de que os economistas anteriores a ele, como Adam Smith, o David Ricardo e tal, Sismondi, consideravam as leis econômicas como leis naturais, leis que não se modificariam. Então, ele historicizava as categorias econômicas, mostrava que elas não eram leis naturais, mas leis históricas, sujeitas à transformação. Eu acho que nós temos que fazer esse esforço de historicizar o Marx também. A maior dificuldade da historicização do Marx, ou da datação da obra dele, está no fato de que a obra guarda grande atualidade. Não é uma obra como a do Aristóteles ou do Hobbes, que está ancorada lá no século III ou IV a.C., ou no século XVII. É uma obra do século XIX com validade cognitiva para a nossa época, né? Eu, sinceramente, não consigo compreender o capitalismo sem acreditar nessa validade contemporânea da obra do Marx. William? Só para fazer um comentário final, já estamos chegando no final do debate aqui, mas para mim, como historiador, eu penso o Marx como eu falei aqui nos comentários, né? Precisa ter a compreensão da historicidade dos processos históricos. E falando agora sobre ser uma obra que marca até hoje, porque o capitalismo ele se coloca como um grande trem e a grande máquina, né? A Maria Fumaça em grande ascensão, sem parar em momento algum, inclusive quando entra em crise, o fascismo vem como uma alternativa, me lembra muito uma obra do Lenin, que é o Imperialismo, o Estágio Superior do Capitalismo, onde eu acredito que o Lenin tenta fazer uma leitura uma leitura da sua totalidade em relação ao capitalismo e ao processo que ele nos leva e nos traz em ciclos que às vezes a gente acha que está chegando ao fim e ele se reinventa e quando ele vai se acabar, ele dá um jeito de renascer e aí a gente vive essa alienação, né? Eu acho importante isso. A gente vê ali no final do século XIX, início do século XX, um amplo debate sobre as transformações que estavam ocorrendo no desenvolvimento capitalista.
É claro que o Marx já tinha antecipado, até na Miséria da Filosofia, no Capital, em várias passagens, que a concorrência desaguava em monopólio. Mas, no final do século XIX e início do XX, o capitalismo tinha atingido, em algumas áreas, em alguns ramos de produção, esse caráter monopolista. Então, essa nova configuração vai ser analisada, particularmente pelo Lenin, né? Nesse livro que você cita, o Imperialismo como Estágio Superior do Capitalismo, em que o Lenin enfatiza o caráter da economia capitalista que já não exporta predominantemente mercadorias, mas exporta predominantemente capitais. E toda a dinâmica que isso implica para o jogo político da época, né? Você vê o Lenin, ele explica a Primeira Guerra a partir de uma disputa interimperialista. Eram os países capitalistas centrais disputando o mercado mundial, disputando áreas de venda de matéria-prima, de venda de produtos, de obtenção de matéria-prima. Então, ele usa essas categorias para analisar o próprio processo da Grande Guerra, né, de 14 e 18. Aquele livro da Rosa Luxemburgo, Acumulação do Capital, que nós discutimos aqui no grupo há algum tempo. Um grupo discutiu a acumulação do capital. É também um livro que ele se baseia principalmente nos debates que ocorreram em torno do livro 2 do Capital, naquele período, na Alemanha, na Rússia, principalmente, mas já faz o livro culminar numa análise do imperialismo, né? É um livro bastante interessante também nesse sentido. Assim como, claro, nós temos análises mais recentes, né, do capital monopolista, análise do Paul Suisse, do Paul Baran. Eu consegui agora, de novo, só o volume 2, eu não consegui o 1, de uma obra em 2 volumes, publicada na França, eu acho que foi publicada pelo Partido Comunista Francês, ou pelos economistas do Partido Comunista Francês, intitulada Capitalismo Monopolista de Estado. Eu achei muito interessante. Quando eu li praticamente quando saiu, nos anos 70. Depois eu perdi a obra, nunca mais reencontrei. Agora eu vi o segundo volume naquele Anna's Archive, né? Vamos ver se eles digitalizam o primeiro também. Então, claro, as análises que vão se seguindo, elas vão tentando dar conta disso que você falou. O capitalismo se reinventa o tempo todo. Mas é aquilo que o Marx já falava no manifesto, que o capitalismo é a revolução permanente, né? Ele está permanentemente se transformando. O próprio Marx analisa o período da acumulação primitiva, que é um período de grande transformação no processo de formação do capitalismo, o período manufatureiro, ele fala de meados do século XVI até o terceiro quarto do século XVIII, e a Revolução Industrial, que estava ocorrendo ali contemporaneamente a ele, né? Mas muita água já rolou debaixo da ponte do capitalismo depois disso. Você vê, nós já tivemos a Revolução Química e Elétrica, mais recentemente a Revolução Eletrônica e Digital, Revolução dos Transportes. O capitalismo, ele se revoluciona o tempo todo, né?
Eu acho que a mais desafiadora até agora é essa da inteligência artificial, né? Pois é, o horizonte aberto pela inteligência artificial tem que capturar nossa atenção com toda a intensidade, porque, por exemplo, essa escola que eu citei é uma empresa que vende ensino, e ela está vendendo agora com inteligência artificial, ou seja, ela vende ensino escolar, que é uma modalidade formal de educação, e está excluindo os professores. Quer dizer, será que os nossos cursos de formação de professores não estão chegando com isso ao período do seu ocaso? Será que professor daqui a 40 anos não vai ser a mesma coisa que ser datilógrafo hoje? E, claro, hoje a gente está agindo no contexto contemporâneo. Mas o capital é essa revolução permanente. O amanhã é sempre diferente do hoje. E não há como ter bola de cristal para imaginar o passo à frente. A gente imagina um futuro muito curto. O futuro sempre acaba nos surpreendendo de uma maneira ou de outra. Você vê, a IA está entrando aí com uma força e uma rapidez incríveis. É uma questão de poucos anos, né? A começar pelo revolucionamento do próprio gerenciamento da informação, que é mercadoria também, que tem um valor de uso. Aliás, é uma das mais importantes mercadorias contemporâneas. Grandes capitais se formam com base na venda de informação. E boa parte desses capitais se constituiu obtendo gratuitamente informações que nós despejamos na internet inadvertidamente, com nossas páginas de Facebook, de Instagram e tal. A gente vai jogando tanta informação ali. Às vezes, por exemplo, eu sou muito contido com redes sociais, com eu não participo de Instagram, né? Com o compartilhamento de informações pessoais, mas alguma informação pessoal passa de algum banco de dados que deixa vazar. Então, por exemplo, a minha idade transparece. Quando eu sou obrigado a pôr a idade em alguma coisa, eu ponho a metade da minha idade. Não por querer parecer mais jovem, mas para evitar o assédio da idade. Para gerar confusão em quem vai trabalhar com minha informação. Mas a minha idade aparece, de alguma forma, em bancos de dados que vazam. Da universidade, de banco, de não sei o quê. E aí eu começo a receber, o tempo todo, propaganda de remédio para diabetes, para caixão de defunto, para crematório, para remédio para Alzheimer, e por aí vai. Implante capilar, técnica para perder barriga. Eu nem tenho barriga. Mas eles fazem aquela média, né? É muito interessante isso, né? Porque às vezes eu fico rindo, né, das coisas que eu recebo. Encontro 60 a mais, 50 a mais, a 1 quilômetro de você. Mas eles estão simplesmente pegando a minha informação e transformando em capital.
que essa informação é passada para alguma empresa, é vendida, na verdade. Vanessa, dúvidas? Sugestões? Você foi a única que não se manifestou até agora, que eu me lembre. Acho que porque eu falei muito, né? É o problema da idade também, né? E como eu falei também, tanto eu e o Nicolas aqui agora, nós dois estamos com dificuldade de acompanhar o ritmo por conta da rotina também. O Nicolas por conta do mestrado, que passa o tempo todo dentro do laboratório, e eu porque comecei a trabalhar recentemente. Então, essa segunda parte a gente não conseguiu concluir a leitura ainda. Então, a Não, gente não. está mais ouvindo do que. Não, mas, Vanessa, a segunda parte é para a semana que vem. Eu que estou antecipando. Sim. Essa é para a semana que vem. É só pegar aquele calendário. Ali tem alguns trechos que têm um número maior de páginas e outros um número menor de páginas. Mas essa é a maneira como eu vejo o calendário. É bom vocês darem uma olhada no calendário para ver o tanto de páginas que tem para cada semana. E aí, nada impede que vocês sugiram mudanças. Olha, tem muita leitura para tal semana, vamos tentar dividir isso. Nós já fizemos isso muitas vezes. Porque eu faço o calendário com a minha disponibilidade de leitura, que é grande. Aliás, é a minha profissão, né? Meu emprego é ler, quase que só, o que é bom. Mas isso pode fazer com que eu perca a visão do limite, né? Então, já teve várias ocasiões no desenvolvimento dos debates em que os participantes propuseram mudanças na quantidade de leitura por semana. Por isso que é bom vocês darem uma olhada em cada semana. Falar, ó, tal semana tem muita coisa, vamos dividir. A gente divide, não tem problema. Eu acho que vocês é que devem determinar o calendário, não eu. Então, por exemplo, você já está indicando aí uma limitação de tempo. Mais uma razão para sugerir mudanças no calendário. Vamos tentar montar o calendário de tal forma que ele caiba na tua rotina e não que ele impacte a tua rotina. Você fez que curso, Vanessa? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Essa é uma área super importante hoje, né? E está muito relacionada com isso que a gente está discutindo aqui, viu? Sim, sim, Nós com vamos certeza. ver a condição do trabalho fabril e tal. Sim. E como o próprio tratamento, que o que está em alta hoje em dia é a terapia ocupacional na infância, no trabalho com o autismo. E como isso se tornou 100% uma mercadoria, assim, atualmente. Não se foca mais tanto no tratamento, mas sim na venda, realmente, do que tu pode fazer ali. E aí tem diversas intervenções que tem atualmente que elas focam, assim, só em gerar resultados o mais rápido possível para poder vender mais a tua mão de obra naquele trabalho ali. A gente vai ficando mais claro durante a leitura do Capital, embora já seja claro, por exemplo, para a sua experiência cotidiana, que áreas como a de saúde, educação, são áreas que compõem a produção e a reprodução da mais importante mercadoria da sociedade capitalista, que é a força de trabalho. Então, uma parte do capital é destinada à reprodução da força de trabalho. Para manter uma margem de exploração de mais-valia elevada, ou seja, uma taxa de lucro elevada,
essa parte do valor produzido destinada à reprodução da força de trabalho é pressionada para baixo o tempo todo. Busca-se a redução de custo o tempo todo, para prejuízo, claro, em geral, do trabalhador, né? Mas vamos deixar as coisas acontecerem no transcorrer da leitura. Agora, eu acho importante, você levantou a questão da terapia ocupacional, eu acho importante, sendo oportuno no transcorrer do debate, da gente levantar essas questões que estão relacionadas com ele, mas que não são postas por ele próprio, né? Eu acho que podem enriquecer muito a nossa discussão do capital. Podem não, enriquecem, com certeza. Eu acho muito interessante, por exemplo, a área do serviço social é uma área que se utiliza muito a obra do Marx hoje, né? Nos cursos, os programas de pós-graduação. Que também é uma área relacionada com a reprodução da força de trabalho, né? Com a produção dessa mercadoria chamada força de trabalho. Então tá, pessoal. Nicolas, você que está aí do lado, não está aparecendo. Alguma questão? No momento, não. A gente vai tentar acompanhar a leitura e trazer mais algumas questões. Eu, como biólogo, também tenho algumas questões a falar futuramente, que eu sei que tem Não, alguns capítulos que são mais interessantes da minha área, assim, de comentar. levanta a hora que você quiser. Eu sugiro, Nicolas, que você anote o seu nome para eu não ter que buscar lá no projeto, aqui no chat, porque eu vou mandar para pôr no YouTube o vídeo, e aí eu mando com o nome de todos que participaram. E o seu não está aparecendo, o seu não vai aparecer na relação. Vai aparecer o da Vanessa, mas o seu não. Legal. Então, como o chat é reproduzido também, a partir do chat eu pego o nome para pôr lá no YouTube. Eu faz um certo tempo que eu não entro lá no YouTube, mas a frequência dos nossos vídeos estava relativamente grande. Fala, William. Eu vou precisar me ausentar aqui, porque já são alguns... Não, vamos terminar. E eu queria deixar algumas indicações de leitura para maior compreensão do Marx, com a sua permissão, óbvio. Não, fica à vontade. Permissão livre aqui para... Certo. São livros do Jorge Grespin, que tem, se não me engano, a editora Boitempo, que é Marx, uma introdução, Marx e a crítica do modo de representação capitalista, entre outros. Ele lançou essa, digamos, uma coletâneazinha, assim, para fazer com que quem não tem maior compreensão dessa leitura, que é complexa, do Marx, se torne uma leitura mais fácil, mais leve, mais tranquila, de fácil entendimento. Então, eu não tenho esses livros, mas eu sei que são muito bons, porque já tive um pequeno acesso àquela amostra grátis do Kindle, assim, que a gente dá uma olhadinha, né? Dei uma olhada lá, e recomendo para a galera aqui que quiser se aprofundar mais, uma leitura mais fácil. Acho que é interessante. Não, ótimo. Eu acho que isso pode ajudar, sim. Inclusive, eu acredito que as edições da Boitempo, do Capital e outras obras do Marx, do Engels, hoje no Brasil, se não me engano, é a melhor e a mais fiel que existe em termos de tradução e interpretação, né, do que o... Eu acho, William, que as três têm suas qualidades e seus defeitos. Eu acho que a da Boitempo está boa, mas o livro 2, eu acho que o tradutor, o Rubens Ender, né,
ele mudou a tradução de dois conceitos que tornam a leitura muito mais difícil e o texto quase ininteligível. Por exemplo, ele troca circulação por curso. Aí, onde ele usa a palavra curso, a leitura fica complicada. E ele, no lugar de capital fluido, que o Marx usa como um sinônimo de capital circulante, ele usa capital líquido, que pode ter um outro sentido em português, né? Então, eu acho que as três traduções, elas têm seus méritos e falhas. Por isso que eu não indico nenhuma. As três estão valendo para... Você vê, a Ubu, ela reeditou a tradução da Abril. Eu sempre achei a tradução da Abril um pouco superior às outras. Mas também a edição da Abril é terrível, é mal cuidada. Às vezes eu acho até que ela é sabotada, com falta de termos, ou inclusão de termos que não fazem sentido no contexto. E a Ubu não viu um monte desses erros, né? Eu estou mandando para lá na medida em que eu encontro. Não sei se eles vão incorporar. Tomara que deem atenção a isso. Olha, Então, a Kiane compartilhou aqui no grupo 2 livros do Jorge Grespan. Eu dei uma procuradinha no Enas Archive enquanto o colega falava, e aí eu encontrei os 2 livros que ele falou. Então está à disposição para a gente. Obrigado, Kiko. valeu. Legal, vamos dar uma folheada nisso aí. Eventualmente pode ajudar o nosso debate na próxima semana. E eu tenho, assim, agora mais dificuldade para ler outras coisas. Eu estou com um volume de leitura muito grande relacionado com o projeto, né? De grupos. Eu estou lendo o Capital em estágios diferentes e também o Teorias da Mais-Valia. Aí o meu tempo vai nisso, né? Mas eu estou me divertindo em procurar erro na edição da Ubu. E estou encontrando. Como encontrei agora, né? Um que eu não tinha constatado na coleção da Abril. Falou, pessoal. Nos vemos na próxima sexta. O calendário está aberto a sugestões. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau. Até Tchau. sexta. Bom final de semana para todos.